Às vezes a vida nos surpreende de uma forma que jamais imaginamos. E foi isso que aconteceu comigo quando descobri segredos sobre minha família, que mudaram completamente minha forma de ver o mundo. Segredos que estavam ali, bem na minha frente, mas que ninguém nunca teve coragem de me contar. Eu sempre pensei que conhecia toda a história da minha família. Até o dia em que, arrumando o sótão da casa da minha avó, encontrei uma caixa de madeira escondida atrás de móveis antigos. O que havia dentro dessa caixa revelou verdades que explicaram tantas coisas sobre minha vida. Se você já sentiu que algo importante estava sendo escondido de você, ou se tem curiosidade sobre os mistérios que nossas famílias guardam, então precisa ouvir esta história até o final. Me conta nos comentários de onde você está assistindo, porque tenho certeza que essa história vai tocar seu coração. Meu nome é Helena, tenho 45 anos e sempre fui uma pessoa muito próxima da minha família. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Cresci ouvindo histórias sobre meus bisavós, sobre como nossa família veio para o Brasil, sobre as dificuldades que passaram, mas havia sempre um silêncio estranho quando eu perguntava sobre certas coisas. Minha avó, Dona Rosa, faleceu no ano passado, aos 89 anos. E ficou para mim a difícil tarefa de organizar suas coisas. Era uma casa antiga, cheia de memórias, cheia de objetos que contavam a história de gerações. Eu estava protelando essa organização porque era muito doloroso mexer nas coisas dela. Mas chegou o dia e lá estava eu, subindo aquela escada, rangendo até o sótão, respirando aquele ar empoeirado, cheio de lembranças. No começo, eram só móveis velhos, roupas antigas, fotografias amareladas pelo tempo, nada que eu já não esperasse encontrar. Foi quando vi uma caixa de madeira, pequena mas pesada, escondida atrás de um guarda-roupa antigo, como se alguém tivesse deliberadamente a colocado ali para que não fosse encontrada facilmente. Meu coração disparou. Algo dentro de mim sabia que aquela caixa guardava mais do que simples objetos. Antes de continuar, me diz uma coisa. Você acredita que tudo acontece por um motivo? Que certas descobertas chegam até nós exatamente no momento certo? Deixa sua resposta nos comentários, porque o que aconteceu depois mudou completamente minha perspectiva sobre isso. Abri aquela caixa com as mãos tremendo. Não sei porquê, mas algo dentro de mim já pressentia que minha vida estava prestes a mudar. A primeira coisa que vi foram fotografias, mas não eram fotografias comuns. Eram imagens de pessoas que eu nunca tinha visto, mas que ao mesmo tempo pareciam familiares. Havia cartas, dezenas de cartas escritas à mão, com uma caligrafia delicada que eu não reconhecia. Algumas estavam amareladas pelo tempo, outras ainda preservavam a cor original do papel. O cheiro que saía daquela caixa era de lavanda, o mesmo perfume que minha avó sempre usava. A primeira carta que li começava assim: Minha querida Rosa, sei que um dia você vai precisar contar a verdade para Helena. Meu nome? Como assim? Eu mal conseguia respirar. Minhas mãos tremiam tanto que tive que sentar no chão daquele sótão empoeirado. Continuei lendo, e a cada linha era como se um mundo totalmente novo se abrisse diante dos meus olhos. A carta falava sobre segredos de família, sobre coisas que haviam acontecido muito antes do meu nascimento, mas que tinham impacto direto na minha vida. Eram cartas da minha bisavó, uma mulher que eu sempre ouvi falar, mas sobre quem sabia muito pouco. Nas cartas, ela revelava coisas sobre nossa família que nunca tinham sido mencionadas. Coisas que explicavam comportamentos, atitudes, até mesmo traços de personalidade que eu sempre tive. Mas o que mais me impressionou foi descobrir que ela era uma pessoa muito especial. Tinha uma sensibilidade diferente, uma conexão com coisas que a maioria das pessoas não entendia. E o mais incrível, ela escrevia nessas cartas como se soubesse que um dia eu ia lê-las. Havia passagens onde ela falava sobre mim, sobre características minhas, sobre dificuldades que eu enfrentaria,
sobre dons que eu carregaria. Era impossível. Como ela poderia saber dessas coisas se eu nem tinha nascido ainda? E foi lendo essas cartas que entendi por que sempre me senti diferente. Porque sempre tive sonhos muito vívidos, porque às vezes sabia coisas sem ter como explicar de onde vinha esse conhecimento. A segunda carta que li mudou tudo. Literalmente tudo o que eu pensava sobre minha família. Minha bisavó contava sobre algo que aconteceu na nossa linhagem familiar, algo que foi escondido para proteger as gerações seguintes, mas que precisava ser conhecido. Ela escrevia sobre dons espirituais que corriam na nossa família, sobre pessoas que tinham capacidades diferentes, que conseguiam perceber coisas além do mundo físico. Contava como isso foi motivo de perseguição, como tiveram que se mudar, esconder, viver quase em segredo. Descobri que minha bisavó era médium. Ela recebia mensagens, tinha visões, ajudava pessoas com suas capacidades espirituais. Mas na época dela, isso era muito perigoso. As pessoas não entendiam, muitas vezes perseguiam quem tinha essas características. A carta revelava que ela teve que parar de exercitar esses dons quando minha avó nasceu, porque não queria que a filha passasse pelas mesmas dificuldades que ela passou. Decidiu que seria melhor esconder, fingir que nada disso existia para proteger a família. Mas ela sabia. De alguma forma, ela sabia que esses dons reapareceriam em alguém da família. E nas cartas, ela falava sobre sinais, sobre como reconhecer quando isso acontecesse, sobre como a pessoa deveria lidar com essas capacidades. Enquanto eu lia, lágrimas escorriam pelo meu rosto, porque tudo fazia sentido agora. Todos aqueles momentos da minha vida em que eu sentia coisas, percebia coisas, tinha intuições muito fortes. Não era imaginação, não era coincidência. Ela deixou até instruções, orientações sobre como desenvolver esses dons de forma segura, sobre como usar essas capacidades para ajudar outras pessoas, sobre a responsabilidade que vem junto com esses presentes espirituais. E o mais emocionante, a última carta dessa série terminava dizendo que ela estaria sempre por perto, guiando, protegendo, mesmo depois de partir deste mundo, que o amor verdadeiro transcende a morte. Naquele momento, sozinha no sótão, eu senti uma presença, uma energia calorosa, acolhedora, como um abraço invisível que me envolvia completamente. Não era medo, era amor, um amor profundo, ancestral, que vinha de muito longe. Fechei os olhos e por alguns instantes foi como se ela estivesse ali comigo. Minha bisavó, essa mulher corajosa que eu estava conhecendo através das cartas. Senti que ela a aprovava, que estava feliz porque finalmente os segredos estavam sendo revelados. Continuei lendo as outras cartas, e cada uma trazia mais revelações. Descobri que vários membros da nossa família tiveram experiências espirituais, mas que por medo ou por não entender, acabaram negando, reprimindo esses dons. Uma das cartas mais tocantes falava sobre minha avó Rosa, sobre como ela também tinha essas capacidades, mas decidiu suprimi-las completamente. Minha bisavó escrevia com tristeza sobre essa decisão, mas com compreensão, porque sabia que minha avó estava tentando proteger a família. Entendi então por que minha avó sempre teve uma atitude estranha quando eu comentava sobre sonhos, intuições, sensações diferentes que eu tinha. Ela sabia, ela reconhecia, mas tinha muito medo de estimular isso em mim. Descobri também que essa repressão dos dons espirituais causou muito sofrimento na nossa família. Depressões, ansiedades, sensação de vazio, de não pertencimento. Era como se estivessem negando uma parte essencial de quem eram. As cartas falavam sobre a importância de aceitar esses dons, de entender que eles são presentes divinos para ajudar outras pessoas, para trazer luz e cura para o mundo. Que negar essas capacidades é como negar o próprio propósito de vida. E então entendi por que sempre me senti inquieta,
porque sempre senti que tinha uma missão, um propósito maior, mas não sabia qual era. Agora tudo estava claro. Saí daquele sótão completamente transformada. Era como se tivesse renascido, como se finalmente tivesse encontrado as peças que faltavam do quebra-cabeça da minha vida. Tudo fazia sentido agora. Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção nos sinais, nas intuições, nos sonhos, nas sensações que antes eu ignorava ou tentava racionalizar. Era incrível como esses dons estavam ali, aguardando apenas que eu os reconhecesse. Comecei a meditar, a orar, a me conectar espiritualmente como minha bisavó orientava nas cartas. E os resultados foram imediatos. Sentia uma paz interior que nunca havia experimentado, uma conexão profunda com algo maior que eu. As primeiras experiências foram sutis. Sonhos que se realizavam, sensações sobre pessoas que depois se confirmavam verdadeiras, intuições sobre situações que me ajudavam a tomar melhores decisões. Mas o mais lindo foi quando comecei a ajudar outras pessoas. Amigos que passavam por dificuldades, familiares que precisavam de orientação. Era como se as palavras certas chegassem até mim, como se eu fosse apenas um canal para mensagens de amor e esperança. Percebi que toda a minha vida havia sido uma preparação para esse momento. Todas as experiências, todas as dificuldades, todos os aprendizados me prepararam para aceitar e usar esses dons de forma responsável e amorosa. Minha relação com a espiritualidade mudou completamente. Não era mais uma crença teórica, era uma experiência viva, real, transformadora. Sentia a presença divina de forma tangível na minha vida. E o mais belo, sentia a presença da minha bisavó me acompanhando nessa jornada, me orientando, me protegendo, me mostrando o caminho com todo o amor ancestral que transcende o tempo. Algumas semanas depois de descobrir as cartas, coisas extraordinárias começaram a acontecer na minha vida. Situações que confirmavam que eu estava no caminho certo, que os dons espirituais realmente estavam despertando em mim. A primeira foi com uma vizinha idosa. Ela estava passando por um momento muito difícil. Havia perdido o marido recentemente. Um dia, sem saber por quê, senti um impulso muito forte de visitá-la, de levar uma comida, de simplesmente estar presente. Quando cheguei lá, ela estava chorando. Disse que havia pedido um sinal, uma confirmação de que o marido estava bem, de que havia vida após a morte. E então, enquanto conversávamos, palavras saíram da minha boca, palavras que não eram minhas. Falei sobre detalhes da vida dela que eu não poderia conhecer, sobre o amor que o marido ainda sentia por ela, sobre mensagens que ele queria transmitir. A transformação no rosto dela foi imediata, de desespero para paz, de tristeza para gratidão. Depois dessa experiência, outras começaram a acontecer. Pessoas que chegavam até mim buscando orientação, como se fossem guiadas por uma força invisível. E eu sempre tinha as palavras certas, as orientações adequadas para cada situação. Comecei a ter sonhos muito vívidos. Sonhos onde minha bisavó aparecia me ensinando, me mostrando como usar esses dons de forma segura e amorosa. Ela me ensinou sobre proteção espiritual, sobre como discernir entre mensagens verdadeiras e interferências negativas. Os sinais também vinham através de sincronicidades. Números que se repetiam, situações que se encaixavam perfeitamente, encontros casuais, que na verdade eram encontros marcados pelo universo para que eu pudesse ajudar alguém. E o mais incrível, sentia que toda a minha árvore genealógica estava vibrando positivamente com essa aceitação dos dons espirituais. Era como se eu estivesse curando não só a mim mesma, mas as gerações passadas e futuras. Hoje, 6 meses depois de encontrar aquelas cartas, minha vida é completamente diferente. Não só por causa dos dons espirituais que despertaram, mas principalmente porque encontrei meu verdadeiro propósito de vida. Entendi que
Todos nós temos dons, capacidades especiais. Alguns são espirituais, outros são artísticos, outros são de cura, de ensino, de liderança. O importante é reconhecer esses dons e usá-los para fazer a diferença no mundo. Comecei a estudar mais sobre espiritualidade, sobre mediunidade, sobre como essas capacidades podem ser usadas para trazer cura e esperança para as pessoas. Não é sobre ser especial ou superior. É sobre ser um instrumento de amor. Criei um grupo de apoio na minha cidade. Pessoas que também têm sensibilidades espirituais, que se sentem diferentes, que precisam de orientação e acolhimento. É lindo ver como essas pessoas florescem quando encontram um espaço seguro para ser quem realmente são. As cartas da minha bisavó se tornaram meu guia. Releio sempre que preciso de orientação, de força, de lembrança sobre minha missão. Ela deixou um legado de amor que transcende gerações. Aprendi que os segredos de família não precisam ser fardos. Podem ser presentes, heranças preciosas que nos ajudam a entender quem somos e qual nosso papel no mundo. O importante é ter coragem de descobrir a verdade e sabedoria para lidar com ela. Hoje ajudo outras pessoas a descobrirem seus próprios dons. É incrível como cada ser humano tem algo único e especial para oferecer ao mundo. Só precisamos criar coragem para aceitar nossa verdadeira natureza. E o mais lindo, sinto que minha bisavó está orgulhosa, que finalmente a corrente foi religada, que os dons espirituais da nossa família foram resgatados para continuar ajudando as pessoas e espalhando amor pelo mundo. Esta história me ensinou que cada família tem seus segredos. Mas nem sempre esses segredos são ruins. Às vezes eles são presentes preciosos, aguardando o momento certo para serem descobertos. Se esta história tocou seu coração, se inscreva no canal e ative as notificações, porque temos muitas histórias transformadoras para compartilhar com você. Quero saber de você? Já descobriu algum segredo de família que mudou sua vida? Já sentiu que tem dons especiais, mas teve medo de reconhecê-los? Me conta nos comentários sua experiência, porque sua história pode inspirar outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo de descoberta. Lembre-se, você não chegou até aqui por acaso. Às vezes o universo coloca certas histórias no nosso caminho exatamente quando precisamos ouvi-las. Confie na sua intuição, abrace sua verdadeira natureza e permita que seus dons únicos brilhem para iluminar o mundo ao seu redor. Até breve, e que a luz sempre guie seus passos.